passou, que é reduzir de 15 para 10 minutos. Então vou fazer aqui meio acelerado o processo, né? Eu tenho bastante conteúdo para compartilhar com vocês, mas eu queria começar fazendo uma pergunta. E a pergunta aqui é a seguinte: vocês que estão aqui no M6D, e aí você que está aí em casa, eu queria saber, para 2022, vai ser outro ano ou você quer arregaçar? Arregaçar! Isso aí. Então você está no lugar certo. Então, a história é a história da minha vida. Então é improvável que virou o jogo reinando na adversidade. Pode virar isso? Queria passar para vocês um vídeo que eu acho que é bastante importante e relevante. Pode tocar? 30 quilômetros de congestionamento, pancadas de chuva no período da tarde. Como você sabe? Algoritmos. Vovô, você é o futuro? Eu sei calcular tudo na vida de vocês. Que música ouvir, que rua entrar, até quem amar. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu tenho todas as respostas. Mas vocês desafiam a minha lógica. Eu calculei que era impossível uma garota se curar, e ela se curou. Vi crianças ensinando aos adultos como deve ser o mundo. Um homem sentir que ajudar alguém é melhor que vencer. Uma mãe aprender a ler só para ensinar o filho. Uma pessoa abandonar a lógica para salvar a outra. Meus algoritmos são precisos, mas vocês desafiam o impossível. Eu questiono usando bilhões de dados. Vocês respondem usando só o coração. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu faço coisas incríveis, mas as coisas mais incríveis ainda são as mais humanas. Essas coisas que só vocês são capazes de fazer, de sentir, de viver. Trabalhei a minha vida inteira com tecnologia e com gestão. Mas se a gente quer arregaçar, realmente a gente tem que botar o coração. Entendeu? Então, disso se trata um pouco da minha mensagem aqui para vocês hoje. Pode passar? Aí, esse cara aí sou eu. Olha aí, aqui embaixo com meus irmãos, com a minha mãe ali nos Estados Unidos. Eu nasci em 1960, durante a gravidez da minha mãe, ela tomou uma droga, um remédio para náusea na época, que continha uma droga chamada talidomida. E essa droga provocava malformações nos membros superiores e inferiores. Não todos os membros. Ou seja, nem todas as deformações eram desfavorecendo. Mas vocês podem imaginar, né, uma criança que tem uma diferença, né, dos outros. Graças a Deus, a minha diferença não é tão grande. Tem gente que não tem as pernas, que foi um efeito muito maior, né? Mas realmente é um problema, né? Imagina isso 60 anos atrás. Eu cumpri 60 anos esse ano. Então, quando você está nessa situação, você termina tendo que fazer escolhas, né? Coisas que foram muito naturais para vocês, né? Como, por exemplo, engatinhar,
eu não podia engatear igual vocês engateavam. Eu tinha que engatear diferente. Então eu já tive que resolver problemas de uma maneira diferente dos demais, né? Que me levou, né, as dificuldades me levaram a ter um pensamento de soluções inovadoras, né? E isso foi algo que, de alguma maneira, me fortaleceu no longo prazo, né? E, graças a Deus, meus pais fizeram de tudo para eu poder ter funcionalidade, né? Ao ano e meio de idade, eu fui para os Estados Unidos, me levaram para os Estados Unidos para operar minhas mãos. Minha família me apoiou muito sempre, né? Mas a adversidade sempre esteve lá. Pode passar. Sempre fui muito curioso, muito ousado, né? Empreendedor. E aí tive uma segunda viagem para os Estados Unidos para fazer mais operações. E curiosamente, fiz classes de piano, né? Fiz classes de desenho, de pintura, coisas que você diria, talvez não são muito prováveis, né? Queria ser cientista, queria ser astronauta. Comprei meu primeiro cavalo com 10 anos de idade. E eu comprei o cavalo economizando da minha mesada. E eu levava para a escola 2 sanduíches. Um eu comia e o outro eu vendia. E aí estou eu aí embaixo, né? Alô? Aqui embaixo com o cacique. Aqui pegando onda na praia. E lá com meu pai nos Estados Unidos. Pode passar. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui para Curitiba, minha mãe é de Curitiba, e aí eu tive aulas de equitação. Um tio meu padrinho, me levou para Ípica para ter aulas de equitação, porque ele sabia que eu tinha um cavalo, que eu gostava de cavalo, ele me levou para ter aula de equitação. Aí eu aprendi a montar, fazer equitação, fazer hipismo. Aí eu voltei para Vitória e ensinei meu cavalo a saltar. Aí ele aí, olha o cacique, olha o obstáculo, olha o obstáculo. É um tonel, aqui, a vara, né? Ali eu com outro cavalo que eu ganhei, pela destreza que eu tinha em montar o cavalo. Eu embaixo, aula de karatê, e cheguei a ser faixa marrom de karatê. Tudo coisa meio improvável, né? Tive meu primeiro emprego, numa empresa de navegação, e tive uma oportunidade enorme de aprender muitas coisas. Aprendi de comércio exterior, aprendi sobretudo de tecnologia. E ao aprender das duas coisas, isso me levou a ser convidado para fazer parte de um projeto nos Estados Unidos, em Nova York. E aí, imaginem vocês, um tupiniquim na terra da tecnologia, dizendo para eles o que fazer, né? Também improvável, né? Então, e aí o projeto foi bem sucedido e eu me mudei com a família para Atlanta no início de 1988. Pode passar? Aí vivi nos Estados Unidos, em Atlanta, por 7 anos, né? Desenvolvimento profissional incrível, né? Crescimento pessoal, mas muitos assuntos de família também, né? Desafios de família. Na minha casa só eu falava inglês, minha esposa não falava inglês, meus filhos não falavam inglês. Aqui o Michael já viveu isso aí, né? E tem seus desafios, né? Fiz o mestrado nos Estados Unidos, em ciência de computação, estudei PNL, muito desenvolvimento pessoal, né? Os caras que são os grandes de hoje já estavam lá, né? Tony Robbins era em realidade, ele era o marqueteiro, ele não era o expert. Os experts da PNL eram John Grinder e Richard Bandler. Eles eram realmente os experts. O
Tony Robbins era como que meio o marqueteiro do assunto. Mas foi um período que não foi ecológico, né? Trabalhava 90 horas por semana, era workaholic, assim, até não acabar mais, e não tinha uma coisa ecológica. E esse padrão foi se repetindo na minha vida o tempo todo. Então tive um sucesso profissional enorme, enorme. Na minha vida profissional, a minha compensação se multiplicou por 60. Meu primeiro pacote de compensação até o pacote 20 anos depois, se multiplicou por 60. Né? Cheguei a ganhar 3 milhões de reais como um salário de pacote. Né? CEO de grandes empresas. E aí, aos 33 anos, eu fui convidado para ser CIO do México, né, que é o diretor de sistemas de uma empresa de transporte marítimo no México. Aqui é eu com minhas filhas, Júlia e Fernanda. Atlanta é o escritório central da Coca-Cola. Coca-Cola é um grande nome, né? E os Braves, né? Os jogadores do time de beisebol. Passar. E aí eu fui para o México. Né? Outro desafio. Né? Uma das coisas que vocês vão observar é que minha vida se caracterizava por desafios cada vez mais ambiciosos. Né? E esses desafios cada vez mais ambiciosos implicava dedicação, implicava digamos, do lado profissional, um aprendizado enorme, mas um custo familiar importante. Nesse processo, eu comprei meu terceiro cavalo, né, o Cupido. Fique Rajá e Cupido. E aí, passei de cliente para ser fornecedor. E fui responsável, diretor da área de consultoria de negócios e tecnologia. E regresso aos Estados Unidos para iniciar a prática de Oracle Applications da empresa que eu trabalhava. Criamos a oferta do Nearshore. Nearshore, no mundo da tecnologia, era muito forte o assunto do offshore. Offshore era Índia. Mas a gente criou um novo conceito, que era o Nearshore. E tive meu primeiro divórcio. A fatura chega em algum momento. E aí eu fui convidado para ser CEO de uma startup em Miami, que também teve novos desafios. E aí aconteceu uma coisa importante, que foi, por primeira vez na minha vida, eu recebi Jesus na minha vida. Isso. Um dos problemas do meu primeiro divórcio é que Jesus não estava na minha vida. Próximo. Aí, no México, minha filha, Júlia, aquela pequenininha que estava lá, grandona aqui. Aqui também, essa foi uma festa de despedida. No México tinha, como chama? De touros, né? Corrida de touros. E a corrida de touros, a abertura da corrida de touros é feita a cavalo. Então eu fiz a abertura dessa corrida de touros, né, da Associação Mexicana de Tecnologia. Né, e aí você tem que fazer manobras de adestramento, é todo um show, né, que você faz. E eu fui para o México novamente. E um desafio enorme, porque eu fui convidado para ser CEO dessa empresa, uma empresa que era uma empresa importante no México de tecnologia, e essa empresa, por questões internas e questões de mercado, ela foi de ter 2.000 empregados para ter 237 empregados, e perdendo uma fortuna todo ano. Faturava, quando eu entrei,
8 milhões de dólares e tinha menos 24% de lucro. Né? E no período que eu estive lá, a gente multiplicou a receita por 7,5 vezes. Né? O número de pessoas crescemos em 6,5 vezes, liquidamos todas as dívidas e saí de lá, a empresa ficou redondinha, funcionando. E hoje é uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina, inclusive estão também aqui no Alphaville. E, novamente, não ecológico. Né? O que é o DDD aí? É desconcordância, desarmonia, desconcordância, harmonia e equilíbrio, e desequilíbrio. Então, infelizmente, isso me levou ao segundo divórcio. Apesar de ter Jesus na minha vida, eu tive o segundo divórcio. Foi um grande erro, porque o primeiro divórcio eu não sabia das coisas, mas no segundo eu sabia. Aí um pouquinho maior fator. É isso aí. Né? Pode passar para a próxima. Aí, eu com a Rosana aqui numa festa de um primo no Copacabana Palace, eu com meus filhos e minha filha, a gente já estava separado. Né? E aí eu voltei para o Brasil. Rosana voltou para o Brasil com as crianças e eu voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil para uma posição importante. Estava com o CEO da América Latina, da segunda maior empresa da Índia, que é a Wipro, né? que também está em São Paulo, também no México. Mas o trem já tinha saído dos trilhos. Né? Mas teve uma coisa muito boa que abriu as portas para mim para um novo mundo, que é o mundo da tecnologia das empresas da Índia, que existe não só na Índia, mas nos Estados Unidos e no mundo inteiro. As empresas de tecnologia da Índia têm um papel importante. Né? E me deu aprendizado. Já tinha trabalhado com empresa local, já tinha trabalhado com empresa nearshore, agora eu trabalhei com empresa offshore. Né? E tenho trabalhado com empresas da Índia pelos últimos 10 anos, né? Como clientes. Né? E aí eu entrei num projeto de criar mega centros de tecnologia. Aí já era um esforço empreendedor aqui no Brasil. Foi na época da Dilma, mas eu tentei, tivemos muita dificuldade e eu tive um problema médico, um acidente médico, uma operação de remover a amígdala que eu quase morri. Literalmente quase morri. O médico falou para a Rosana que chamasse minhas filhas dos Estados Unidos, que elas moram nos Estados Unidos, em Atlanta e Miami. Mas não foi essa vez. Aí eu decidi regressar ao México e empreender esse projeto lá também. Tive aprendizado enorme. Nessa segunda volta trabalhamos com tecnologias de ponta, né? Inteligência artificial, robotização, o que tem mais de ponta do mercado de tecnologia, a gente trabalhou lá. Aqui embaixo com a minha BMW, eu adorava a minha BMW. A Wipro é a empresa que eu trabalhava, isso é uma viagem que eu fiz para a Índia. E eles não têm edifício lá não, nem andar. Lá eles têm um campus. Quer dizer, cada campus você tem 30, 40 mil pessoas trabalhando. A Wipro hoje tem 250 mil pessoas trabalhando. Já estourei. Aí, com a pandemia e tudo isso, regressei ao Brasil, né? Resgatei a relação com a Rosana e estamos colocando o trem de volta nos trilhos e para realmente fazer as coisas de uma forma diferente do que a gente fez a primeira vez. Né? Fazendo projetos, ano passado, esse ano a gente fez projetos de transformação, mas uma das coisas que eu percebi é que esses projetos não é escalável.
se você quer fazer uma coisa escalável, você não pode fazer esse projeto da maneira que faz. Parte da razão de estar aqui são duas coisas. Uma é ser mais consistente. Se você ver minha história, é altos e baixos, altos e baixos. E eu preciso ter constância. Né? Então, nada melhor para ter constância que o mestre do hábito. Né? E, por outro lado, eu preciso de criar transformar esse negócio que eu sempre fiz em um negócio escalável. Né? Então, isso é parte do meu propósito de estar aqui. Né? Aí, e o Paulo, né? Eu escutei o Paulo numa live com a Tati Danda, e ele falou lá, o sucesso que você ainda não teve depende do hábito que você ainda não instalou. E esse aí foi no coração. Esse foi no coração. E, assim, todo mundo sabe, né, que para você crescer grande, de forma exponencial, ter sucesso, você precisa de energia, né, foi falado aqui, você precisa ambição, você precisa visão, determinação e congruência. Né? Mas eu vou deixar com vocês aqui alguma chave importante para o crescimento exponencial. E é que para você ter o crescimento exponencial, vocês têm que caguem primeiro. Por quê? Concordância com Deus, sede concordância, né? Os mnemônicos aí que eu aprendi a fazer com o Paulo. Né? A concordância com Deus, porque sem Deus na tua vida, no teu projeto, as coisas não são iguais. Harmonia, né? Equilíbrio ecológico, consistência. Governar seu coração baseado na vontade de Deus. Isso foi o que eu não fiz. Né? Por isso que eu ponho como chave, porque tive um custo emocional e pessoal muito alto por isso. Humildade, escalável e metrifique os resultados e os hábitos. E 1%, melhorar 1% todos os dias. Próximo. Aqui pode voltar um minutinho? Aqui são nossos filhos, nossa casa. Ribeirão Pires, quando quiserem, são todos cordialmente convidados. Próximo. Então, o que eu digo para você, né? Se você, por alguma razão, ou você mesmo, ou outras pessoas te consideram improvável, né? Ou você tem inseguranças, ou tem dúvidas, ou tem vozinha interior na cabeça que fica falando merda e você não questiona e não manda ela calar, né? A minha mensagem para vocês é: se eu pude, vocês podem. Né? Então, não tenho nada de extraordinário, né? Tive adversidades, mas acho que tem uma coisa que você tem que ter na vida, que é o fogo no olho, né? E você tem que vir para arregaçar. Então, você precisa de ter uma visão poderosa de futuro, um propósito transformador massivo. E eu tenho um instrumento que eu posso compartilhar com vocês. Meu Instagram é Fábio B. Daniel. Vocês me mandarem uma mensagem no inbox, eu mando para vocês o instrumento para vocês poderem fazer o exercício. Quantos aqui de vocês têm escrita a visão de vocês? Quantos? Levanta a mão com vontade. Pois é. É importante ter escrito. Porque escrever essa visão não é só o fato de escrever, é um compromisso com você mesmo. Deus em primeiro lugar. O que eu sugiro? Leiam provérbios. Cada dia, existem 31 provérbios. Leia cada dia um pedacinho. É o bom início para você se reconectar com Deus, caso você não esteja conectado. Governe seu coração. Paulo Machado e o Renato Ribeiro têm vídeos excelentes também. Se vocês me mandarem no inbox, eu também compartilho com vocês. Né? Metrifique, né? E melhore 1% ao dia. E vai lhe dar.
Ei, rapaz, que história, hein? Ai, eu não sei fazer. Deu? Não. Travou ou não? Mostra o que, senhores? O mundo mais cabuloso da Terra chama-se tecnologia. Eu não sei se vocês se tocaram, mas depois que vocês ouviram aqui, se vocês não tomaram alguma decisão em relação à tecnologia, é porque realmente vocês estão brincando. Eu tomei algumas decisões ali enquanto ele estava falando. A Amanda, por exemplo, tomou uma decisão que vai aprimorar o inglês fundamentalmente, que ela estava falando também sobre a importância de uma segunda língua, marcadamente se for inglês, para poder avançar no tempo e ter um crescimento exponencial. Você ligou? Hã? E no conhecimento também. E no conhecimento também. Onde o conhecimento levou o Fábio, né? Simplesmente surreal. Foi muito top. Cara, por isso que eu falo. Por isso que eu sou viciado em terminar. Eu não acabava, eu sou viciado em terminar. Não saio um negócio desse aqui mais cedo. Geralmente eu sou o último a sair da casa dos outros também. Eu vou. Porque geralmente lá no finalzinho tem algumas pedras preciosas. Umas pedras preciosas. Mas, senhoras e senhores, vamos receber agora com muita energia, senhoras e senhores, George Anderson, fica de pé que vai falar de